Você está ouvindo o podcast do dia 20 de agosto de 2021 no Brasilidade. Aqui conversamos com Christian Lobauer a respeito das vertentes da política no Brasil. Tudo bem? Boa tarde aí, né? Tudo bem, Julieta? Tudo, obrigada. Eu queria ler para você, eu não sei se você gosta do Carlos Drummond de Andrade. Gosto. Você já ouviu falar do trabalho dele chamado A Rosa do Povo? A Rota do Povo, Não, a Rosa do Povo. a Ele, Rosa do Povo, não. é um livro que ele escreveu de poemas durante a Segunda Guerra, Aham. que fala sobre a política. E aí tem um aqui que eu achei muito legal, eu acho que você vai gostar. Chama-se A Consideração do Poema. Eu achei que tem tudo a ver com o trabalho que você vem desenvolvendo, que é muito bonito, é apaixonante. Ele faz praticamente uma declaração assim, como cidadão do Brasil. Ele chama-se Consideração do Poema. Não Não, acho que. rimarei. Você conhece? Lê, se você ler, talvez eu já tenha visto, deixa eu ver. Ok. Não rimarei a palavra sono com a incorrespondente palavra outono. Rimarei com a palavra carne ou qualquer outra, que todas me convêm. As palavras não nascem amarradas, elas saltam, se beijam, se dissolvem no céu livre e, por vezes, um desenho, são puras, largas, autênticas, indevassáveis. Uma pedra no meio do caminho ou apenas um rastro, não importa, estes poetas são meus. De todo o orgulho, de toda a precisão, se incorporaram ao fatal meu lado esquerdo. Furto a Vinícius sua mais límpida elegia. Bebo em Murilo, que Neruda me dê sua gravata chamejante. Me perco em Apollinaire, adeus Mayakovsky. São todos meus irmãos, não são jornais, nem deslizar de lancha entre camélias. É toda a minha vida que joguei. Estes poemas são meus, é minha terra, e é ainda mais do que ela. É qualquer homem ao meio-dia em qualquer praça. É a lanterna em qualquer estalagem, se ainda as há. Há mortos, há mercados, há doenças, é tudo meu. Ser explosivo sem fronteiras, por que falsa mesquinhez me rasgaria? Que se depositem os beijos na face branca, nas principiantes rugas. O beijo ainda é um sinal, perdido embora, da ausência de comércio, boiando em tempos sujos. Poeta do finito e da matéria, cantor sem piedade, sim, sem frágeis lágrimas, boca tão seca, mas ardor tão casto. Dar tudo pela presença dos longínquos, sentir que há ecos, poucos, mas cristal, não rocha apenas. Peixes circulando sob o navio que leva essa mensagem, e aves de bico longo conferindo sua derrota, e 2 ou 3 faróis últimos, esperança do mar negro. Essa viagem é mortal, e começá-la, saber que há tudo, e mover-se em meio a milhões e milhões de formas raras, secretas, duras. Eis aí meu canto. Então, eu começo É. dando a você os meus parabéns. Ah, obrigado, obrigado. Quem sou eu? Quem sou eu? O tamanho do Drummond? Quem sou eu? Não, o que você está fazendo é impressionante. Christian Lobauer ou Christian von Lobauer, né? Não, E a família a família da Franconia, de Nuremberg. É gente do campo mesmo, não tem fone. ok, porque havia também os militares, né? Os von Lobauer e escritor, né? Não sei se tinha fone global. Você já localizou algum? Sim, sim, sim. E então, doutor em Ciências Políticas, formado pela USP, professor universitário na cadeira de Relações Internacionais, né? Mackenzie, Unesp, PUC, Unicamp, candidato a vice-presidente da República pelo Partido Novo, um partido livre, independente, transparente,
formado por empresários e que criou muita polêmica agora durante o governo Bolsonaro. E aí, entre 94 e 97, foi fellow, bolsista pela Fundação Konrad Adenauer, na Universidade de Bonn. Faz Isso. parte da direção da Fiesp desde 2000 e... No COSAG desde 2006. Como diretor do Conselho de Agricultura, foi presidente executivo da Citrus Brasil e foi diretor executivo da Associação Brasileira de Empresas de Engenharia de Fundações de Geotécnica. Isso está errado. Isso daí é Ok, erro de Google. Erro de tá Google. bom. A BEF é a Associação Brasileira de Exportadores de Aves, né, de frangos, Sim, mas hoje é a BPA. ok. Entre 2013 13 e 2018, você foi presidente para assuntos corporativos da Bayer no Brasil, né? Isso. E aí, político de mão cheia, ou melhor dizendo, na essência da palavra, grande articulista político e pacifista. Concorda? Ah, pacifista talvez seja uma gentileza sua, assim. Não tá na minha, eu nunca fiz nenhum movimento, nem participei de um movimento pacifista, mas eu sou uma pessoa Da paz, se me do bem. considero da paz, uma pessoa que acha que a política é o instrumento da conciliação, né? A É. verdadeira política. Nesse sentido, sim, mas eu nunca fiz parte de nenhum movimento que se apresenta como pacifista, sabe? Você já estava na política enquanto estudante universitário? Eu sempre transitei, assim, na política, inclusive fui secretário, ainda mais, bem mais moço, fui secretário de Relações Internacionais adjunto do Serra, na cidade de São Paulo, quando ele foi prefeito. Sim. Então eu sempre quis, na universidade já estava, depois eu sempre quis entrar, entrei nessa oportunidade na prefeitura, mas eu vi que eu tinha que cuidar da minha vida antes para poder fazer política de verdade. E aí eu saí, fiquei sempre do lado de cá do balcão, né? Assim, embora eu tenha sempre transitado nos últimos 20, quase 25 anos já, transitando no Congresso, nas assembleias, representando o setor privado. E, o primeiro investimento verdadeiro assim foi no Novo, há 10 anos atrás, quando a gente fundou o Novo. E foi no dia 11 de fevereiro de 2011. E de lá para cá a gente trabalhou pelo partido, que hoje está numa situação bem difícil, assim, uma crise interna bem grande. Mas é uma vida dedicada, assim, no padrão brasileiro, né, de o que é a política. Eu me dediquei muito à política, assim. E aí, Brasília, o que é e o que significa? Isso vem desde a sua adolescência até o presente momento? Então, Brasília é uma coisa muito peculiar, né? Se você comparar com outros países e ver a história brasileira, a transferência do poder para o Planalto Central foi uma coisa que afastou a política dos brasileiros. Você vê, se tivesse ficado no Rio de Janeiro, a capital, a gente talvez tivesse uma população mais politizada. O projeto de marcha para o oeste, né, ocupação do espaço e com isso colocar a capital lá, fez de Brasília uma coisa híbrida. Ela fica distante em todos os sentidos da vida do cidadão. Então Brasília é uma aberração, eu diria. Se desse para começar de novo, a gente não deveria existir Brasília. A gente deveria ter uma capital e a presença do executivo, legislativo e judiciário, se ficasse no mesmo lugar. Tem países que não ficam, mas numa cidade grande do país, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, porque é o caso, por exemplo, da Argentina, né? Que você tem a, a pulsão de Buenos Aires, né? Quando as coisas vão Sim. mal, e vão mal sempre lá, as pessoas vão para a Praça Rosada e elas pegam um ônibus e chegam lá, né? Então o argentino tem, apesar do desastre argentino, eles têm uma consciência política, uma atuação muito maior do que a nossa. Brasília é um grande erro, eu acho. Um grande erro que não dá mais para reverter. A gente tem que conviver com aquilo. É uma cidade que tem a maior renda per capita do Brasil e ninguém produz nada, não tem uma fábrica, não tem um serviço, não tem um banco, não tem nada. Todo mundo vive do Estado e a própria beleza arquitetônica, para quem gosta e tal, também é questionável, porque ela foi feita de um jeito que
não foi capaz de receber o crescimento. Então, toda a parte do plano piloto é até interessante, mas todas as redondezas, as cidades satélites, são um verdadeiro desastre. É uma demonstração de planejamento que fracassou, né? Sim. Enfim, a gente conhece as causas. Numa época diferente, por pensadores de um Brasil diferente, com uma visão de mundo diferente. Eu acho que não tem muito jeito. Brasília é uma realidade que a gente vai ter que conviver para sempre. E você está sempre lá, né? Estou sempre lá. Eu já fui para Brasília, sei lá, se eu fosse chutar, umas 500 vezes. É muito, é quase assim, antes da pandemia, se você pegar os últimos de 2002 até 2020, eu devo ter ido para Brasília em média uma vez por semana. Fácil. Você é membro do grupo de análise internacional da USP, né? Eu sou. Na E verdade, qual, na verdade, não, eu sou. Quando o grupo foi criado, em 1999, pelo Gilberto sim. Dupas, já falecido, eu era do grupo dos, vamos dizer assim, dos jovens, né? Que eles chamaram para fazer parte do grupo. E era e ainda é um grupo muito interessante, formado por diplomatas aposentados, generais, almirantes aposentados, professores de ciência política, economia, história, também mais do fim de carreira, que debatem temas do mundo, né? Mas aí qual é a atuação deste grupo face à educação universitária no Brasil? Não tem uma relação de nem pedagógica, nem de formulação de política pública. É um espaço de debate aberto. É um think Então, tank? pode-se dizer que sim. Ele produz pouca coisa impressa, ou nem precisa ser impressa, mas ele chegou a ter uma publicação permanente, hoje não tem mais, mas ele convida pessoas para tratar de temas de todo tipo que tem relação com o mundo internacional. Então, tem uma história longa já, já tem 22 anos, imagina, vai fazer 25 anos. E é um ciclo de debates permanente. Sim. E vocês se encontram ou se falam agora provavelmente por Zoom? Isso. Todas as quartas-feiras, de 15 em 15 dias, das 8 às 10h30, mais ou menos, quando as agendas dão certo, e trazem todo tipo de gente, desde ministro, presidente de banco, público e privado, estrategistas, professores universitários, diplomatas, militares, polícia, intelectuais de todas as áreas de pensamento mais internacionais, direitos humanos, ecologia, estudo de terrorismo, segurança internacional, enfim, energia, né, do ponto de vista do petróleo, enfim, tem todo tipo de debate. E você pode falar sobre seu cargo ou responsabilidades enquanto gerente de relações internacionais da Fiesp? Isso foi já há 20 anos atrás, foi o meu primeiro, eu era universitário, na verdade eu fiz a carreira acadêmica até esse momento, quando apareceu uma oportunidade em 2001 para uma gerência na Fiesp que queria um profissional que cuidasse da posição da indústria paulista, né, que é 40% da indústria manufatureira brasileira, nas negociações internacionais na época da ALCA, da União Europeia, o Mercosul e da OMC, que era chamada Tríplice Negociação Comercial. Foi um momento da verdadeira abertura do comércio internacional e a Fiesp precisava de um profissional que cuidasse dessa agenda. E eu Tão saí da jovem, universidade e fui trabalhar lá, né? super jovem, né? Eu tinha 32. Para um cargo de responsabilidade grande. Foi bem interessante essa passagem, viu? Porque não existia esse cargo. O presidente na época era o Horácio Laffer, né, da Sim. Klabin, e o vice era o Furlan, o Luiz Furlan, que depois foi ministro do desenvolvimento do Lula, e nessa época eles estavam muito atentos para essa necessidade de modernização da agenda da Fiesp, de internacionalização. E aí
me pegaram na universidade para ser o gerente dessa matéria. A gente participou muito das negociações na época da ALCA, né, que era a ideia de fazer uma área de livre comércio nas Américas. A gente tinha delegação da Fiesp, tinha posicionamento científico mesmo, de cálculo de abertura, de queda de tarifas de importação, de ajustes setoriais da indústria. Agenda muito interessante, assim, que depois acabou mudando muito com a chegada do PT no governo, né? Quando o PT veio em 2002 e 2003, na verdade, começou a operar, mudou a política comercial brasileira de um jeito que todo esse processo negociador foi minguando e mudando de sentido. Então, o Eles que que colocaram, colocaram? eles colocaram o norte da política comercial brasileira sob o comando do então ministro Celso Amorim, foi muito concentrado na Organização Mundial do Comércio. Sim. E as negociações regionais, que eram a ideia de transformar as Américas numa área de livre comércio, e aprofundamento das negociações do Mercosul com a União Europeia para um primeiro grande acordo birregional de comércio, que acabou sendo assinado ano passado e até agora não foi ratificado pelos parlamentos, mas todo esse processo ele foi colocado de lado pelo PT e o PT mudou a agenda para uma agenda comercial na OMC e um alinhamento com os chamados BRICS, né? Rússia, China, Índia e África do Sul. E isso foi um grande erro, né, Julieta? A gente sabe, olha para a história que a gente viveu nos últimos 20 anos, foi um enorme erro, um erro de cálculo, um erro de comércio, um erro de percepção de mundo. O Brasil perdeu a oportunidade histórica de abrir o comércio nas Américas e se aproximar do mercado americano com seus produtos manufaturados e se preparar para a chegada da China, porque há 20 anos atrás a China não era o que ela é hoje. E a ideia era justamente essa, uma preparação para o enfrentamento do comércio manufatureiro chinês. O Brasil, o PT chegou, virou a agenda de ponta cabeça e o fato é que hoje nossa manufatura está entregue Parada. está parada e aí está condenada, né? Está condenada. E é isso que aconteceu. O que acontecia então no Brasil entre 2006 e 2009, os anos em que você atuou como diretor executivo da Associação Brasileira dos Exportadores de Frangos? Então, eu justamente com essa experiência de negociação da Fiesp, fui convidado pelos exportadores de frango, que eram e que continuam sendo uma entidade que representava e representa hoje dezenas de empresas exportadoras. Aliás, o Brasil é o maior exportador de carne de aves do mundo, uma indústria espetacular, que muito poucas pessoas conhecem por dentro, altamente tecnificada, com mercados em mais de 150 países. Esse pessoal me convidou para ser diretor da entidade, para fazer o trabalho de governo aqui e a agenda comercial do frango, porque o frango ele tem todas as no comércio internacional todas as barreiras que você puder se você quiser fazer um caso de estudo de comércio internacional, o frango brasileiro é o que ele tem todas as barreiras conhecidas. Ele tem tarifa de importação, tarifa especial, tem salvaguardas, tem cotas e tem subsídios nos mercados estrangeiros, principalmente no europeu e no americano. Então, é uma aula de comércio internacional quando você entende o desafio do frango brasileiro. Então, eu participei de muitas reuniões interessantíssimas em Bruxelas, em Washington. Eu fui em mercados que o Brasil queria abrir e abriu depois para fazer o acordo sanitário por todas as empresas junto com o governo. Interessante, você está usando a palavra para difícil, né? É? Reuniões bem difíceis. Para mim foi uma experiência maravilhosa. Eu fui para lugares que eu provavelmente nunca mais vá. Sudão, Malásia, Armênia. Malásia eu fui algumas vezes, Japão, a própria China ainda não estava aberta, a gente foi abrir o mercado chinês. Então é uma experiência muito interessante de como realizar os acordos sanitários e entender um pouco todo esse universo do comércio que a gente tinha começado a estudar na universidade, depois na Fiesp, depois nesse negócio do frango. E agora você tem essa experiência, né, acumulada para trabalhar com a CropLife Brasil. Foi você que trouxe a CropLife para o Brasil e qual é o objetivo dela, além de agregar agora 50 empresas do setor agrícola? Então, a CropLife, na verdade, é uma marca internacional, né?
Sim. de associação, ela vem desde os anos 60, ela era a entidade da Associação Internacional de Proteção Vegetal, em Bruxelas. E ela se transformou com essa marca CropLife em 1979. E as empresas que produzem e vendem insumos agrícolas na linha de defesa vegetal, que é os agrotóxicos, para quem não gosta, Defensivos os defensivos, ou os biodefensivos agrícolas. e as sementes, tem a CropLife América, né, Estados Unidos, Canadá, Sim. CropLife Índia, CropLife Japão, CropLife... Vários E o Brasil, que era o países. maior mercado do mundo, não tinha uma CropLife. Ele tinha 5 associações diferentes. Uma associação que chamava Andef, que era de defensivos, outra que era BCBio, que era de biodefensivos, outra de Biotech, que era Agrobio, outra de sementes, que era Braspov, e uma outra que era um think tank de biotecnologia, que era o CIB. Todas essas entidades, 5, se juntaram e se tornaram a CropLife Brasil. E me chamaram para dirigir. A experiência, me chamaram por essa experiência de associação, né? Que já passei por 3 associações. Sim. E a diferença na CropLife é que são muitas empresas, são 12 empresas fundadoras, a gente se lançou aqui no Brasil em E agora 2019. você tem 50 membros ou um pouco mais? A gente tem 48, tem 6 na fila, vamos dizer. Sim. Então tem em torno de 50, a gente deve ter 50 e poucas empresas daqui a pouco. E é um universo muito grande de negócio, né? Tem empresas desde Bayer, BASF, Syngenta, Corteva, Sumitomo e Rara, até pequenas empresas brasileiras de biodefensivos que estão crescendo enormemente, com novos produtos. É um universo de pesquisa, de ciência, de biotecnologia maravilhoso. Maravilhoso, assim, é uma nova fronteira da ciência. E eu Você faço acha esse que trabalho de representação. esse trabalho de representação poderia ser considerado nos Estados Unidos como um trabalho de lobby? É exatamente isso, sem nenhum problema. É exatamente o que a gente faz. A gente faz lobby. A entidade que eu represento, que eu representei as outras também, a gente faz lobby, a gente faz comunicação institucional e, no caso da CropLife, também faz treinamento do produtor rural, né? Porque todas essas tecnologias, seja semente geneticamente modificada, biodefensivo, defensivo, tem que ser treinado para usar. Se você usar errado, tem um risco. Então, esse treinamento, essa aproximação com o produtor também é nossa responsabilidade. Mas é lobby, é isso mesmo. A gente influencia na formulação das leis, no trabalho do sistema regulatório, da Anvisa, do IBAMA, e E assim por você diante. sendo, vamos dizer assim, um politólogo, de que forma foram regulamentados os defensivos agrícolas no Brasil e quão nocivos são eles a longo prazo para os solos do agronegócio? A legislação brasileira é bem restritiva. O sistema regulatório brasileiro está entre os mais reconhecidos por competência no mundo. Ele é, de certa forma, mais rigoroso do que muitos outros que são conhecidos como rigorosos, por exemplo, sei lá, um alemão, um francês. Ele tem um problema, ele não tem problema de conhecimento técnico, ele tem problema de administração, como tudo no Brasil. Problema burocrático e problema administrativo é grave, falta gente, falta equipamento, etc. Mas, do ponto de vista de qualidade de conhecimento, não deixa a dever para ninguém. Então, assim, nesse país, a gente pode garantir que o alimento produzido aqui, exportado para o mundo, é absolutamente seguro. Os resíduos e contaminantes de defensivos são rigorosamente medidos. Os produtos que são aprovados, duramente aprovados, demoram muito e mesmo assim são produtos que foram muito testados antes. São empresas, imagina, empresas de 150, 100 anos do universo químico que não estão brincando de fazer produto. Então, é muito seguro. O problema é que a percepção da sociedade, de uma forma geral, da opinião pública, é muito ruim. E isso vem de uma outra agenda muito, muito europeia. Você está aí, você conhece bem isso. Sim. Uma agenda Monsanto é de um uma grande sociedade... exemplo. além da questão da marca Monsanto, que é um outro problema, que é uma marca que foi sempre muito agressiva, de uma empresa americana que sempre foi muito competente na área de pesquisa, mas muito incompetente nas relações públicas. O problema ainda é que a sociedade europeia tem uma agricultura e uma relação com o alimento muito diferente do resto do mundo, né?
Sim. Então, o que os europeus percebem e entendem da defesa vegetal é muito diferente do que os americanos, os canadenses, os brasileiros, os argentinos, os australianos percebem. E esse é um problema muito grande hoje em dia, assim, é um debate muito difícil. A Europa entrou nessa onda de Green Deal, né? Sim. Esse programa, essa estratégia do Farm to Fork, e quer exportar esse modelo para o mundo, que é uma coisa muito difícil de fazer, porque enquanto o europeu gasta hoje em torno de 15% do seu gasto médio familiar em alimento, o brasileiro gasta mais de 50%. E tem países do mundo que gastam 60%, 70%. Então, as pessoas ainda precisam comer antes de sofisticar o alimento e encarecê-lo, né? Então é um debate meio difícil, porque a Europa está querendo impor uma agenda que o mundo ainda não chegou lá. O mundo ainda está atrás de ter alimento suficiente, de acesso ao alimento. E Principalmente a agora. Europa já está em outra fase, né? Mas agora bem mais séria a situação, né? Depois da pandemia, piorou Sim, climate certamente, né? change também, né? Com essas mudanças climáticas, elas estão assim devassando também, né? O equilíbrio agrícola no mundo, É, penso eu. não, tem realmente, é inegável que existem alterações climáticas, tanto para frio quanto para calor, para enchente, para desequilíbrio, em todo o planeta. E ainda não é claro muito bem o quanto que o homem foi culpado por isso. O fato é que não importa muito, o fato é que é uma realidade, que a Groenlândia não é mais gelo e que as tundras russas também já não são mais de gelo, e a gente tem que lidar com essa realidade. A indústria que hoje represento, ela é parte da solução, porque você vê, a biotecnologia, Julieta, ela trabalha com a genética das plantas, por exemplo, para que vou dar um exemplo, Você planta de falou do arroz, arroz, exatamente, que eu achei é, muito interessante, debaixo d'água. isso, eu sempre dou esse exemplo que para mim é um dos mais importantes porque é um produto muito importante para a Ásia e para a gente pobre, né? Sim. Então, em Bangladesh, que é um país que fica embaixo d'água, literalmente, quando as monções vêm, e vêm fortes, depende do arroz. Então, o arroz geneticamente modificado, ele aguenta agora 2 semanas embaixo d'água. Então, você Mas, não mata a produção agrícola, isso alimenta as pessoas. Isso é ciência e é parte do nosso negócio. mas e a tecnologia agora, que já você até assim a mudança genética ela já não existe mais, né? Isso tudo vai na linha tecnológica, que você pode criar o produto já, né? Nos É, laboratórios sem usar essas mudanças genéticas, ou não? não, é um aspecto importantíssimo que você está levantando. Assim, a mudança genética ela já acontece na natureza, independente do homem, né? Só Sim. que o ritmo de mudança é muito lento. Então, sei lá, se você pegar uma planta, um milho na origem, há 10 mil anos atrás, no Peru, é uma planta que se eu te mostrar a fotografia, você não vai identificar como milho. Ela De tem outra lá para cor, cá, inclusive. é? Tem outra cor, tem outra forma. Isso, exatamente. Então, assim, foi justamente o cruzamento de modalidades de milho que foram gerando o milho que a gente conhece. A grande mudança é que isso era feito com cruzamentos na terra, né? Cruzamentos lentos, de safra em safra. E nos anos 50, o homem descobriu a genética e a edição gênica. E começou a aprender a fazer a edição da mudança genética em laboratório. Então, aquilo que demorava 1.000, 2.000, 10.000 anos, agora você inventa em laboratório e faz enfim, registra e faz o controle regulatório em alguns anos, né? Sim. Então hoje você pode ter uma planta como essa, uma planta que aguenta um pé de milho que aguenta o estresse hídrico, ou seja, não falta água, o milho morre. Se você alterar a genética daquela planta e ela ter uma tolerância, uma resistência à falta de água, ela consegue sobreviver. E isso é a nova fronteira da ciência. Há alguns anos atrás você fazia a transferência de uma proteína de uma bactéria para uma planta, né? Que é a ciência chamada BT. Hoje nós já estamos na fase seguinte, são os processos de edição gênica. Você mexe, você altera a edição gênica da própria planta.
E isso tem criado uma série de novas sementes e plantas que são resistentes a uma série de produtos e alterações climáticas. Então, no ponto que você levantou, se a gente tiver daqui 10, 50, 100, 200 anos um problema de desertificação, aumento de temperatura, a genética vai ser capaz de adaptar as plantas a essa nova temperatura e continuar produzindo alimentos, entendeu? Em outros planetas também, né? Aí já, Não, aí já não sei. sim, essa é a proposta, né? Acho que em estufa sim, né? Sim, sim, claro. Qual é assim, voltando à história do defensivo agrícola, existe uma diferença entre agrotóxico e defensivo agrícola? Não. É só a maneira como a pessoa entende o produto, assim. É a mesma coisa. Tanto praguicida, pesticida, agroquímico e agrotóxico, nós estamos falando dos mesmos produtos. São produtos químicos sintetizados que atacam geralmente ou um inseto, ou um fungo, ou o sistema vital da planta. Geralmente plantas daninhas, né? Você quer plantar soja, quer ter produtividade, você tem que matar aquele matinho que cresce em volta. Então o herbicida faz esse serviço. E como é que ele ataca a planta? Ele ataca como se fosse a corrente sanguínea da planta, né? Essas três ações químicas, matar um inseto, matar um fungo ou matar uma plantinha que concorre com a planta principal, é o que faz a química. E esses produtos químicos são intensamente estudados e desenvolvidos para que não tenham perigo para a saúde humana nem para a biodiversidade. É um Então, pouco esse o negócio. como que a sua empresa agora, essa organização CropLife, lida com ecossistemas? Então, a gente tem uma agenda muito forte de sustentabilidade. Vou até te mandar um atlas que a gente acabou de terminar. É importante para, inclusive, foi feito para europeus. Foi feito, inclusive, a nossa intenção é explicar essas coisas do nosso negócio e mais ainda o uso da terra no Brasil, a legislação, a produção de alimentos, a produtividade, a integração lavoura-pecuária-floresta e toda a tecnologia que tem disponível para explicar para as pessoas como a gente tem uma relação direta com a sustentabilidade e o meio ambiente. Por exemplo, à medida que você produz muito mais produto em menos espaço, imediatamente você não precisa expandir em cima do bioma que você está na sua fazenda. Então, aumento de produtividade significa, na veia, proteção do meio ambiente. Sim. Depois, dados do tipo, o Brasil hoje tem 66% do seu território exatamente como Pedro Álvares Cabral encontrou em 1500. Isso é foto de satélite. Desses 66%, 26% são propriedades privadas. Ou seja, é fazenda, é propriedade, gente que tem terra e que preserva aquilo que tem lá. E não é por altruísmo, não. É por interesse mesmo. É porque é bom negócio, né? Então, 26% dos 66% intocado no Brasil, ou seja, de Mata Atlântica, ou de Cerrado, de Caatinga, de Pantanal, de Campos do Sul ou Amazônia, está na mão de gente privada no Brasil. E isso é dado científico, isso tem que ser dito, porque parece que está todo mundo pondo fogo em tudo e os brasileiros não protegem o meio ambiente. Não é verdade. Não é verdade porque está provado em foto de satélite. E esse tipo de coisa está nesse trabalho que a gente fez e muitos outros itens com fontes de FAO, de OCDE, de IBGE, de Philip INPE, McDowell, tal, INPE, INPE. exato. Tem índice de desmatamento, tem o aumento do desmatamento, a gente não tira nada do relatório, assim, do trabalho, mas dá uma visão mais completa, mais equilibrada de todos os desafios, não só da CropLife, mas do agro e do meio ambiente no Brasil, contribuindo para esse debate aí que está muito acirrado ultimamente. Qual é a influência, historicamente falando, do agronegócio na política brasileira? É enorme, né? Assim, o agronegócio é uma coisa muito grande e é um grupo heterogêneo de pessoas e organizações, né? Mas já se calcula que é uma coisa em torno de 23% do PIB brasileiro, enquanto o Brasil cresce a... Super poderoso.
Assim, poderoso acho que porque está ganhando dinheiro, né? E tem uma frente parlamentar muito, para o padrão brasileiro, bem eficiente. O que se chama de bancada ruralista não é o que eu estou falando aqui. A bancada ruralista é vista como o pessoal atrasado que quer derrubar a floresta e plantar soja, coisa que não existe. Eu vou te dar um outro dado: 1,8% de toda a soja brasileira está plantada no bioma, nem no bioma, na Amazônia Legal, né, que incorporam parte de Tocantins, Maranhão, Piauí. Mas a visão que se tem da bancada ruralista isso é uma pequena parte, é meio radical do agronegócio. A grande parte do agronegócio, que são organizações como a CropLife, como a Única, como a ProSoja, a Abrapa, Secafé, Citrus BR, que são entidades setoriais de produção de commodities, é altamente sofisticada, assim, é sustentável, tem preocupação com certificação, uso da terra, respeita a lei. O que tem é uma visão muito generalizada de que a bancada ruralista ela é perniciosa para o país e quer fazer o que bem entender e manda no Brasil. Não manda, não. Pelo contrário, assim, o agro tem uma força cada vez maior, que eu acho bom, mas no ambiente político ainda está bem complicado. Aliás, o ambiente político aqui é um dos mais complexos dos últimos, eu diria, 30 anos. A gente vai chegar lá. Eu queria antes perguntar para você, o jornal Estado de São Paulo publicou em janeiro de 2020 um artigo com uma citação sua. A gente quer mostrar para a Greta que não é do mal. Isso, Essa é uma matéria que a gente fez logo que eu cheguei na CropLife, porque tem um pouco que a gente estava falando antes. A Greta é um símbolo, uma menina sueca, jovem, que tem um discurso de sustentabilidade, de proteção da natureza, Com 30 pessoas à volta dela. exatamente, é um instrumento de comunicação. Eu acho até, não vou usar a palavra manipulação, que é muito pesada, mas não deixa de ser um símbolo que foi criado aí. De ativismo que é muito maior do que ela só, né? Sem dúvida. E ela, quando eu fiz referência a ela, eu fiz referência a esse símbolo, né? Sim. A Greta, porque também tem uma mistura aí de agenda política, então havia um debate aí com o Bolsonaro, que ela sugeriu a ele que ele se pregasse na ciência, em função desmatamento na Amazônia, quer dizer, uma confusão. O que eu quis dizer foi o seguinte: a gente quer mostrar para a Greta que o que a gente faz é certo, muito na CropLife e na agricultura de uma forma geral. Tem problemas? Lógico que tem, mas a vocação brasileira, Julieta, é muito mais só do que produzir commodities. A vocação brasileira é dar, dar uma demonstração para o mundo de como produzir alimentos, agregar valor e em conformidade e com proteção à natureza. Porque na grande maioria da produção nacional já se faz isso. Exatamente. Né? É regional, né? É regional. Você vê, do território brasileiro inteiro, 7,8% está coberto por lavouras. E a relação que essas lavouras têm com o ambiente amazônico é muito pequena, se não irrisória. A produção de alimentos no Brasil está no Rio Grande do Sul, no Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso, São Paulo, Bahia, Goiás, né? Você conhece, os europeus não sabem muito bem isso, nem os americanos. Você está às vezes Muita 1.000, 2.000, coisa boa. 3.000 quilômetros do problema da grilagem, da exploração de garimpo. É outro universo, né? E quantidades assim absurdas também, né? Assim, gigantesco, né? Enfim, você pode falar, então, dando continuidade a isso, você pode falar um pouco sobre a Fundação Dom Cabral em Minas Gerais e por que ela pode ser vista como um think tank também? A Fundação Dom Cabral, posso, mas você está fazendo em relação... Eu já fui professor convidado lá. Isso. É nesse sentido? Ah, tá. Não, a Fundação Dom Cabral é uma fundação muito respeitada no Brasil, está entre as melhores escolas de negócio do mundo, nesses rankings de escola de negócios, chegou a ser a 6ª escola do ranking mundial. E é curioso porque ela está fora do eixo Rio-São Paulo, então ela tem uma característica muito interessante, é mineira, né?
de fazer cursos e treinamentos muito pragmáticos, muito práticos, com gente que está no negócio. Então, ela ganhou muito destaque com esse modelo e ela serve hoje como referência para uma série de, de transformações mesmo no ensino, né? No ensino Sim. mais pós-graduando, né? Tô dizendo. Então, tem todo tipo de curso lá e de até MBAs, de gestão e de... Eu mesmo participei justamente falando de comércio internacional com exemplos vividos, tanto no frango quanto no suco de laranja, que eu também dirigi a entidade. E eu acho que é uma entidade vitoriosa, ela vai bem, continua indo bem. Padrão internacional, é uma das referências nacionais de ensino para executivo e para temas da economia e do desenvolvimento. Então, tem muito interessante, um outro ponto na sua carreira profissional. Eu queria saber se você ainda é membro do CEAL, Conselho Empresarial da América Latina, um conselho que reúne 250 empresários de 20 países da América Latina, Porto Rico e Miami. Um dos objetivos desse conselho é comprometer-se com o bem-estar econômico e social de uma América sem fronteiras. E aí eu pergunto, isso é possível diante de uma diversidade cultural tão díspare que acontece desde a colonização das Américas? Então, eu sou hoje, eu já fui membro pessoa física e hoje a CropLife também é membro do CEAL. Eu fui membro do CEAL ainda na época da Bayer, aí também na época da Citrus e também na época da BEF. Por quê? Porque o CEAL é uma instituição que tem um perfil empresarial e acadêmico, é uma coisa parecida com o Gacint, mas só com empresários, que transitam até na academia, mas são empresários. É dirigido pelo Ingo Ploger aqui no Brasil há muitos anos, é um empresário muito interessante, que foi do grupo Melhoramentos e que tem uma experiência internacional grande, foi Apex no governo na passagem do Furlan, e ele tem um grupo de pessoas ali, de empresas grandes, boas, com visão de mundo, e funciona também com esse modelo. São encontros periódicos que debatem problemas brasileiros e problemas do mundo. E, evidentemente, com uma visão, tentando uma visão latino-americana, uma integração de negócios e, ao mesmo tempo, tentando convergir as opiniões, as visões dos países da América Latina, do México para baixo. E você fez uma pergunta que é muito difícil de responder. Na universidade, ainda há 30 anos atrás, eu já pensava, e me lembro de fazer essa pergunta que você fez para um professor inglês que veio visitar a USP. Me parecia tão óbvio que a América do Sul, pelo menos, poderia se integrar facilmente em infraestrutura, em fornecimento de energia e até no ambiente de troca de alimentos e produtos industriais, mas é muito difícil, muito difícil. Com 30 anos vividos e passados, com a experiência do Mercosul, com a experiência dos acordos de complementação econômica, os ACS, com a experiência de ALAD, de ALAUC e de uma série, Unasul, de uma série de outras tentativas, o problema latino-americano ou até sul-americano é que esses países ainda estão muito imaturos e ainda eles não têm economias complementares. É muito heterogêneo, ponto 1. E ponto 2, esses países são, na essência, concorrentes. Então, é um trabalho de longuíssimo prazo. Deveria começar, na minha opinião, com as escolas trazendo, como os alemães e franceses fizeram nos anos 60. Traz os argentinos para estudar um semestre aqui, leva os brasileiros para estudar um semestre lá, e integra as populações, integra a cultura, integra a história, antes de querer reduzir tarifa e fazer proselitismo político de esquerda, como foi feito com a Unasul, e colocar, por exemplo, a Venezuela bolivariana no Mercosul, que foi um dos shows de horror que a gente assistiu nesses anos, que só desfiguraram a ideia de integração. Então, como foi que a CEAL atuou frente à pandemia na América Latina? Agora a gente vê o X da questão. O CEAL sofreu nesses 2 anos, viu? Sofreu muito, porque os encontros eram presenciais, tinham até rodadas de negócio.
Eu cheguei a participar de 2 na Bolívia, um no Equador. É muito interessante. Você integra com gente que tem tem comando mesmo nas economias desses países, né? São países menores, países que têm uma elite econômica que praticamente define o jogo. Então é muito interessante, uma experiência de conhecimento que a gente não tem no Brasil. O Brasil é muito grande em relação aos seus vizinhos e até ao México. Mas Então, a gente só conhece a América mesmo se viajar por outros países, né, que fazem parte do Mercosul, né? e mais ainda, eu tenho certeza que a sua experiência aí na Suíça deve ser parecida. Os nossos amigos latino-americanos a gente conhece fora do Brasil, fora da Argentina, conhece na Europa, nos Estados Unidos, né? A gente não tem um sistema de conhecer os nossos vizinhos entre nós mesmos. A gente não desenvolveu isso. O máximo é um turismo meio chumbrega e olhe lá. Não tem uma integração verdadeira, assim como os alemães e os franceses fizeram, ou como outras culturas conseguiram fazer. A gente tem que começar por aí. Meus amigos argentinos eu conheci na Alemanha, quando estudei lá. Argentino, chileno, paraguaio, todos os colegas meus de Fundação Adenauer, em Bonn, em Mannheim, que estudavam ciências parecidas com a minha e a gente se conheceu lá. Eu não tive, e todos nós brasileiros, na maioria dos casos, não tem experiência com os colegas dos outros países. Não, Uma pena, uma pena. não adianta querer fazer integração assim, né? É muito difícil. Ações públicas e a organização social não são mistérios para você. Como se explica, então, aplicar ao Brasil um novo modelo de políticas públicas, falando nisso? Olha, o Brasil é um país muito... Todos os países se acham diferentes, né? Todo mundo acha que é especial, né? Mas o Brasil realmente É é um uma caso à parte. parte. Primeiro que ele é um país muito grande. Estou falando de tamanho territorial. Quando eu fiz campanha, eu percebi o que eu estou falando. Até então eu não tinha entendido o que a gente falava quando o Brasil é grande. É muito grande. As distâncias são muito grandes. As regiões são diferentes. É um Regionalismo. milagre. É um milagre que a gente fale português do Oiapoque ao Chuí, que a gente tenha uma religião praticamente dominante, que a gente não tenha conflitos com nossos vizinhos. É um milagre. É um É uma país história, maravilhoso. é uma história espetacular de paz, de desenvolvimento, de ampliação de território, de ocupação de espaços, etc. Então, política pública no Brasil tem que ser política pública para o Brasil. A gente tem uma doença, acho que no ambiente político, que de querer imitar. Isso vem lá desde o Rui Barbosa, quando ele tentou fazer uma constituição baseada na Inglaterra, sabe, a gente deveria tentar, e vem tentando, vai conseguir, assumir a nossa originalidade. As políticas públicas para o Brasil têm que ser políticas públicas para o ambiente absolutamente heterogêneo que é o do Brasil. Tem coisas muito boas que já foram feitas no Brasil. Muitas coisas sociais, inclusive. Mas é um país muito grande, é um país jovem na sua história, é um país que tem população pequena para o território que tem, ele tem uma urbanização muito agressiva, então tem centros de pobreza urbanos enormes, mas tem espaços livres e desocupados em todo o território, tem uma cultura espetacular de, de melting pot, né? E é verdade. Tem racismo, não interessa. Um dos poucos lugares do mundo onde tem um processo civilizacional acontecendo, de integração de culturas. Muitas coisas só acontecem no Brasil, não há outro país que pode acontecer. Às vezes nos Estados Unidos, talvez na Austrália um pouquinho, mas o Brasil onde tem de tudo. E política pública aqui tem que incorporar essa realidade. Então não adianta o prefeito Haddad trazer um modelo de Amsterdã de bicicleta para São Paulo, você está entendendo? Não vai funcionar. A gente E não o pode nem ser... modelo do Paraná, lá em Curitiba, também foi importado e funcionou, não funcionou? Então, eu acho que tem... Assim, Não é a uma gente é Índia ou é Bélgica, né? A tal da Belíndia. A gente é Índia ou é Bélgica? Depende. Aqui onde eu estou sentado agora, eu estou na Bélgica, mas se eu andar 2 quilômetros para a esquerda, eu vou chegar na Índia. Nenhum país é assim, como é aqui. Então, como lidar com essa situação? A gente é Índia? É Índia, mas é melhor que a Índia do ponto de vista da pobreza.
A gente é Bélgica? Tem bolsões de Bélgica, mas como resolver essa equação brasileira? Tem muito desperdício, muita má-fé, muita ignorância, muita preguiça, mas também tem muito trabalho, muita competência, muita ciência, inteligência, arte. Então Sim. é um lugar maluco, é um lugar diferente. Tem que querer ficar, é o meu caso. Daqui eu não vou sair. Não acredito que dá para viver melhor quem tem condição, né? Quem tem renda, Sim. tal, do que a gente vive aqui, apesar de todos os problemas que não são poucos. Então é isso. Em relação às políticas públicas, a gente ainda está numa escola, no início da escola, da formação de política pública no Brasil. Agora você, então, tem a situação também de mentalidade, né? Em alguns polos você consegue implementar novas políticas, em outros muito difícil. Verdade, é o país da lei que não pega, né? O pessoal tem que explicar para os estrangeiros. Não, aqui é o seguinte, essa lei não pegou, a outra lei pegou. Mas como assim a lei não pegou? Pois é, aqui tem lei que pega e lei que não pega. Então, um país que tem lei que não pega, ou que tem um enforcement de lei muito frágil, ou que desmoraliza a própria população quando inicia um processo de limpeza e depois enterra esse processo, que é o caso do Lava Jato, assim como aconteceu na Itália com o Manipulite, aqui também aconteceu agora, ainda é muito difícil de ganhar essa estabilidade, essa crença nas instituições. Então, a gente está vivendo ainda esse aperfeiçoamento de instituições e não adianta querer romper, é um processo lento. Eu provavelmente não vou ver mais, talvez o meu filho que tem 10 anos, talvez ele veja. A gente tem que começar a perseverar, né? O regime tributário continua aniquilando o Brasil como durante 2015? O regime tributário é um dos maiores vexames da história recente do Brasil. Assim, se fala em reforma tributária no Brasil desde a Constituição de 88, se não for antes, mas desde que mudou a Constituição, na semana seguinte já começou o debate sobre reforma tributária, e se passaram 32 anos a gente não consegue fazer. É um caos absoluto, é uma perversão o que se faz com o imposto no Brasil. Você pune poucos e muito e faz vista grossa para poucos e muitos que enriquecem de forma absoluta sem pagar imposto. O lobby, esse sim, um lobby maligno de interesses pelo caos tributário que enriquece muita gente, ele é muito forte. E eu diria que assim, o dia que esse país fizer realmente a reforma tributária, ele começa a sair ele começará a ser levado a sério. Porque se existe uma coisa que é vergonhosa, é assintosa no Brasil, é o modelo tributário, que não há um ser humano na Terra que é capaz de explicar e que é capaz de dar precisão ao sistema. Ele é ruim, ele é injusto, ele é desleal, e a gente ainda tem uma outra instituição ainda mais perversa, que é a Receita Federal, que está acima de Deus, faz o que quer, né, se acha plenipotenciária e arrogante, e que comete erros sistemáticos. Então, assim, vai procurar um problema nesse país, é a reforma tributária. Talvez o maior problema social do Brasil também é a reforma tributária. Você diz também em 2015 que é muito mais importante compreender o processo político do que o momento econômico. É isso mesmo? Sempre achei. O Brasil não tem problema econômico, nunca teve. O problema brasileiro é político. A baderna econômica dos anos 80 era uma questão política. Todas as dificuldades, seja de infraestrutura, de sistema financeiro, que já melhorou muito, mas ainda é ruim, todas as dificuldades do ambiente econômico, macroeconômico, microeconômico, tem uma causa política. E ela está, se você for escolher a causa fundamental, ela está nesse tamanho absoluto indecente que o Estado brasileiro tem. Eu estou falando aqui de uma elite de funcionalismos. Isso aqui não é discurso contra funcionário público, mas é uma elite de funcionários públicos muito bem remunerados, que detêm os seus direitos garantidos em lei e que levam um naco absoluto e absurdo dos recursos públicos.
é transferência de dinheiro de pobre para rico e de gente que trabalha para o Estado, que tem uma eficiência baixíssima. Essa é a perversão brasileira. É isso que gera todo o desequilíbrio nacional. É essa garantia em lei de privilégios absolutos, de caríssimos, de um grupo pequeno de pessoas. Estou me referindo aqui ao magistrado, ao Ministério Público e a algumas posições executivas, legislativas, fiscais, federais e uma série de posições de Estado que são caríssimas, ineficientes, corporativas. Daí vem o problema do déficit público. Do déficit público vem o problema do custo caro do recurso para investimento e da ausência de recursos para investimento, onde em países que não há investimento não tem crescimento, países que não tem investimento não tem poupança. Então, todas as causas são políticas, não são econômicas. De 2015 até 2021, quase 6 anos, e a bipolaridade política continua atrapalhando, entre aspas, a torcida do Flamengo, né? Continua atrapalhando o quê? A torcida? Do Flamengo. Olha, eu acho que começou talvez eu separaria a história recente do Brasil assim até a eleição, primeiro ponto de inflexão, eleição da Dilma em 2010, um segundo, as eleições, as manifestações de 2013, a inacreditável reeleição da Dilma e o impeachment da Dilma em 2016. Essa década de 10 a 20, para quem viveu a década de 80, que é conhecida como a década perdida, a década de 80 foi peanuts, foi brincadeira de salão, perto dessa década que a gente passou. Um desastre em todos os sentidos, político, econômico, moral, o que você quiser acrescentar. É uma desorganização total, uma falta de decência, de inteligência, de coisa assim, empobrecimento na veia. O Brasil se perdeu completamente. E o resultado disso foi a eleição do Bolsonaro, né? A eleição de um deputado que era irrelevante, que estava lá há quase 30 anos no Congresso e que era um outsider, e como a maioria de todos os homens públicos federais se corrompeu para Odebrecht e Caterva, um candidato que estivesse fora desse universo faria candidato favorito, e foi o que aconteceu. Ele, depois da facada, então, foi eleito. Então, assim, o que aconteceu nesse período, Julieta, é uma coisa que só acontece no Brasil. Quem acompanha eu acompanho a política desde a anistia de 79, que eu acompanho porque eu sempre gostei, eu não sei se é um Indiana Jones, assim, é um filme de aventura com montanha-russa e com bombas pelo caminho, e esses últimos capítulos foram ainda mais, não vou dizer emocionantes, mas com ainda mais turbulência. Quer dizer, esse período brasileiro realmente é de se destacar assim, pela baixeza do nível do debate. Você fala aí da força do Estado, né? Então, em plena pandemia, o Estado continua intervindo massivamente na economia brasileira? Bom, isso teve que acontecer no mundo inteiro, né? Sim. É um paradoxo para quem é Que era liberal. exatamente o que você né, É, esperava que acontecesse o contrário, né? Depois de exatamente. 2018. Exatamente. O nosso programa de governo em 2018 era um programa liberal de redução total desse paquiderme que é o Estado brasileiro, da sua incompetência, do seu custo, do seu gasto, da sua falta de gestão. A gente achou até que é o que estava acontecendo em 2019 no Brasil, apesar de todos os problemas, né? O ministro Paulo Guedes ia conseguir fazer, depois de muitos anos, uma economia de quase 50 bilhões de dólares no orçamento, redução de 50 bi de reais no déficit público. Ele ia de quase 200 bi para 139. Ia ser uma coisa espetacular. Chegou a pandemia, todos os países do mundo tiveram que aumentar suas dívidas, né? A questão do emprego, a questão da saúde, das vacinas, da paralisação das economias, do empréstimo para não quebrar uma série de empresas. Esse período exigiu keynesianismo, né? Exigiu ação do Estado, endividamento do mundo todo, não é?
só do Brasil, Estados Unidos, Canadá, União Europeia, Japão, Inglaterra, quem for, todos se endividaram e isso não é saudável, né? Tem gente que acha que o Estado pode se endividar sem limite. Eu pertenço a outra escola. Eu acho que uma hora esse negócio vai ter um preço, e já está chegando essa hora. Quando o mundo Implode. deve, o Implode. mundo deve, os bancos centrais devem mais do que eles têm. O mundo deve um PIB maior do que ele tem, Julieta. E tem alguma coisa muito errada no mundo, entendeu? Sim. E isso não vai acabar bem. Agora, para o Brasil, como que o brasileiro vai conseguir se desvencilhar dos resquícios dos governos de Dutra e Getúlio Vargas? Dos resquícios de... Dos governos de Dutra e Getúlio Vargas. Fernando Henrique dizia que um dos objetivos dele era enterrar os últimos sinais de varguismo no Brasil. Ele acho que até tentou em parte, mas Mas o já fato é que começou com Dutra, né? Com o petróleo nosso. não, o petróleo nosso em 53 com a Petrobras já é Getúlio de volta, né? Mas Sim. o Estado Novo, Getúlio desde 30, mas de 37 a 45, as instituições brasileiras, a primeira formação das instituições urbanas, né, do Código do Trabalho, o Código Sindical, a infraestrutura, a ciência, a universidade, a educação. O primeiro Brasil urbano, o primeiro Brasil que entrou no mundo, deixou de ser agrário, vamos dizer assim, e daquele modelo varguista, ele está vivo até hoje, Julieta. Ele está vivo Monteiro até Lobato. hoje. Monteiro Lobato. Tá aí, tá aqui, Nossa. 2021, tá aí. Você anda na esquina ali, você vê o Vargas, entendeu? É uma sociedade ainda que enaltece o Estado, acha que o Estado tem que ser o provedor, tem que ser o direcionador e o organizador. Todo mundo ainda quer ser funcionário público, apesar de tudo. Quer uma boca no Estado. O Estado é um indutor do desenvolvimento, a visão de que o capitalismo brasileiro de laços tem que continuar sendo vinculado aos gastos do Estado e da indução do Estado. Isso é Vargas, né? E o PT não ajudou, porque o PT, ainda mais no período Dilma, porque a visão de mundo da Dilma e dos seus séculos ali era um neovarguismo rebobinado que não cabia mais no mundo globalizado, da interdependência econômica, o mundo da internet, o mundo da informação rápida e imediata. Eles trouxeram de volta uma agenda que destruidora. Assim. É uma pergunta excelente. Assim, a gente tem que enterrar o varguismo. Isso não aconteceu ainda. Então, como é que se diz, um atraso, né? Porque continua se orientando por quase dogmas, né, que foram implementados durante os anos 40, que não tem mais praticidade nenhuma em 2021. Né? Não é? São E, ideias anacrônicas. É isso aí. exato. E o que significa, nesse caso, então, gestão pública? A minha, hoje em dia, se eu fosse o ditador do Brasil, eu começaria imediatamente pelo redesenho do material pedagógico das escolas. Se você entrar hoje nos livros didáticos no Brasil, que vão para a escola fundamental, básica e elementar, das crianças de 6 a 14 anos, você vai começar a chorar e desistir do Brasil. O que tem no material pedagógico não são das escolas ricas, que também tem problemas, das escolas da grande população. É um ensinamento dos anos 60. Não, vai anterior a isso, né? E É. aí eu vou citar aqui um momento chave para a política no Brasil, que é a monarquia, né? E acrescentar duas palavras de um comentário seu, Tempo Brasileiro. E aí eu pergunto, como é possível implementar essa reforma no Brasil, né? Você começou já com a didática, mas e que mais? Eu acho que começa daí, tem que ser sempre plano de longo prazo, plano de Estado, né? Não pode ser plano de governo, porque aqui o governo muda tudo, tem que ser plano de Estado. Não sei como fazer com que isso seja respeitado pelos governos. Começa pela mudança do material pedagógico, dos livros escolares, e também pela nutrição. Eu acho que
tem só duas coisas que o Estado tem que realmente colocar todas as suas forças. Ele tem que fazer com que as crianças tenham acesso a alimento nutritivo durante os primeiros 10 anos da vida. Isso tem que ser indução, obrigação do Estado. Se não for, a sociedade não consegue fazer, o Estado vai fazer. E a segunda coisa é ensinar a língua, ensinar a interpretar um texto e ensinar as 4 operações. Se a gente conseguir fazer só isso, em 25 anos esse país decola. Nem isso a gente conseguiu fazer ainda, mas esse país decola. Porque se tiver uma gente letrada, que sabe ler, que sabe interpretar dado e que sabe fazer conta, você vai ver o que se transforma esse país. A gente não está fazendo isso. Não consegue fazer. As escolas são as madraças no Brasil. As escolas são criadoras de pedintes, de gente dependente, sabe assim? Então a gente nunca vai conseguir sair. A nossa elite vai sempre ser rica, inteligente, interessante, artística e tal. Mas as massas brasileiras foram desprezadas durante todo esse tempo, principalmente no período do governo do Partido dos Trabalhadores. E o sistema eleitoral brasileiro? Bom, esse também é uma das, junto com a reforma tributária, o modelo tributário é uma das excrescências do país, né? Nosso sistema eleitoral, ele é todo desencontrado, ele provoca concorrência de candidato dentro do próprio partido, ele provoca um resultado de subrepresentação nos estados mais ricos e superrepresentação dos estados mais pobres, uma herança do pacote de abril de 77, do presidente Geisel, que se perpetuou na Constituição de 88 e continua hoje no Brasil. O voto do paulistano vale 5 vezes menos do que um voto do cidadão de Rio Branco no Acre. Então, esse tipo de coisa, assim, ou a gente um dia vai levar a sério, e é difícil a gente ver alguma seriedade no Congresso Nacional atual, ou a gente vai ter esse modelo de subrepresentação, né? Além do que, ser político no Brasil não é uma decisão racional. Se você quiser realmente trabalhar pelas políticas públicas, contribuir para a mudança da legislação, para a liberalização, desburocratização, você vai se frustrar. O ambiente político, ele é atraente para quem quer fazer outro tipo de negócio. Então ninguém de bem, no sentido que quer fazer a sua contribuição para o país, quer entrar no jogo. Há raras exceções, sem dúvida, mas a grande massa de gente que se interessa pela matéria é gente que está interessada em resolver o seu próprio problema, arrumar uma boca, fazer um negócio e tal. Então, é o sistema eleitoral a parte da solução. Quando a gente conseguir um sistema de voto distrital, seja misto ou não, e um sistema onde acabe o financiamento público de campanha, aí muda o quadro político. Porque aí o sujeito tem que prestar conta para o vizinho do bairro, ele não consegue andar na rua se ele for um corrupto, e ele vai ter que arrecadar dinheiro na competência e não arrancar dinheiro subsidiado do povo, que é o que se faz com os fundos eleitorais e partidários. Dinheiro arrancado do orçamento federal, bilhões, que são distribuídos para figuras fazerem campanha que não tem que prestar conta para o povo. E Então depois são os dois vocês problemas fizeram, né, clássicos. isso Né? como vocês fizeram isso também como uma pauta, né, do partido, né, que foi tudo devolvido ao Tesouro, né? O Novo conseguiu. O Novo é um projeto que deu certo, é um sucesso, tanto na qualidade dos candidatos que foram eleitos, o melhor governo do Brasil hoje, a melhor performance governamental do Estado da Federação hoje é do governo Zema, governador Zema em Minas Gerais, que é do Novo. A melhor bancada no ranking dos políticos, os melhores deputados do Congresso Nacional entre os 10 primeiros, os 8 do Novo ficaram entre os 10 primeiros nos últimos 5 levantamentos. E eles foram todos eleitos com dinheiro não público, fizeram campanhas individuais, com dinheiro privado, e o próprio partido não recebe dinheiro público, devolveu em 2020 36 milhões para o Tesouro Nacional e conseguiu provar que é possível. Eu não vou entrar no mérito do quadro atual, que é um desastre na organização partidária interna, mas Muita o gente projeto em si expulsa, deu certo. Né? pessoas, políticos que foram expulsos também, né, do partido. A gente entrou numa fase de autodestruição, eu diria.
por imaturidade, por incompetência política, por... Eu nem vou dizer que é ego, vaidade, isso é bobagem. Eu acho que é por incompetência mesmo, por não entender realmente o que é a política. Você ter uma bipolarização como você tem no Brasil hoje, Bolsonaro de um lado e PT do outro, e não ser capaz de se isentar e de se apresentar como opção, como alternativa, que é o que a gente se propôs a fazer desde que fundou o partido, é de uma incompetência mortal. Quer dizer, você se alinhar a um lado ou outro e achar que quem está de um lado é inimigo e outro lado é amigo, é de uma infantilidade, de uma fraqueza, de uma incompetência que eu estou para ver ainda. Eu faço parte dos maiores críticos, fui fundador, trabalhei, coloquei muito dinheiro meu no negócio, trabalhei anos nisso aí, fui candidato, larguei meu trabalho para ser candidato a uma posição que eu sabia que era muito pouca chance de eu ganhar, e eu vejo isso hoje, é uma frustração muito grande, porque o projeto deu certo, mas a administração partidária é uma vergonha, expulsa candidatos, porque o sujeito falou uma coisa no Facebook, atribui valores que são para um outro um valor é uma coisa, o outro valor é outra, um autoritarismo, um comportamento de Gestapo que o Diretório Nacional assumiu, que está asfixiando o partido. Ele tinha 50 mil filiados pagantes em janeiro de 2020, hoje ele tem 13 mil. Não precisa dizer mais nada, né? É. Durante as eleições de 2018, houve de fato coalizão e junção de partidos no Brasil? O momento de 2018 era a grande oportunidade de renovação da política. Assim. Era um momento onde o Lava Jato estava no auge, tinha um cansaço da população buscando alternativas. Infelizmente, o sistema eleitoral, como a gente falava, ainda permitia coalizões, então, ou coligações, então ainda houve eleição de jogador de futebol, cantor, essas coisas horrorosas que puxam candidatos, né, com seus votos, né, chamador de voto. Então há um desequilíbrio ainda no Congresso. Houve uma renovação de 19% bruta, de 40% bruta, mas de 19% líquida, vamos dizer, de pessoas realmente novas. Uma renovação de 19% não é ruim, mas também não é tão boa quanto se esperava. E a qualidade do Congresso não mudou. É um Congresso ruim, descentralizado, fragmentado. E vulgar. E que está nas mãos do que o pessoal conhece como centrão, que não é novidade, né? A política brasileira, desde o Sarney, ela é vítima dessa massa amorfa de candidatos, de representantes que não são representantes de nada, eles são só homens de negócio que estão ali trocando seus votos por algum interesse pessoal, alguma posição, algum favor. E isso é o grande problema estrutural da política brasileira. Então, quando você menciona o Centrão, as redes de ódio, elas continuam presentes nas atuais circunstâncias sociopolíticas, né? Isso é uma novidade, viu, Julieta? Isso que chamam se chamam de rede de ódio, mas que são essas redes aí que um lado caracteriza como os militantes mais agressivos do bolsonarismo, mas isso já existia na época do PT também, com sites e revistas e canais de rádio que eram também muito agressivos, MST. Então, Essa você considera radicalização isso como um fenômeno? eu acho que é um fenômeno mais recente, sem dúvida. E não é do Brasil, não. Eu acho que essa polarização e essa agressividade de grupos que têm um discurso que o pessoal chama de discurso de ódio, mas discursos mais agressivos, mais repressivos, não democráticos, é um pouco a ordem do dia, assim. Tem várias causas aí sociológicas, antropológicas, até quem sabe, mas que explicam isso, mas é uma realidade da política hoje no mundo e no Brasil. E acho que tem muito a ver com as novas tecnologias, né? Esse mundo imediato do Twitter aí, do Facebook, do Instagram, que gera uma confusão mental nas pessoas e uma agressividade que não existia há anos atrás. Mas dentro vamos dizer assim, da política no Brasil, né, eu faço aqui como se diz, uma brincadeira entre aspas para perguntar para você.
como vivenciar o desgoverno da jovem democracia brasileira ou como vivenciar a desorganização de um país muito jovem? Ah, acho que tem que ter, eu não sei te responder do ponto de vista. ah, eu não sou uma pessoa otimista por natureza, mas eu acho que a gente tem que olhar as coisas no longo prazo. Se a gente olhar as coisas na conjuntura, elas são desesperadoras. Se a gente olhar a coisa na estrutura, ou seja, olha o Brasil nos anos 70, nos 80, nos 90, vai estudando um pouco a trajetória nacional, demográfica, cultural, infraestrutura, ensino, saúde, você nota que há uma evolução, ainda que cheia de turbulências, há uma evolução. Então, você pergunta como vivenciar, não esmorecer, né? Continuar firme, porque assim, apesar da política, apesar da ignorância, apesar da violência, apesar, ainda há coisas que esse país faz e coisas que acontecem aqui que são compensadoras, eu diria. Tem desenvolvimento, tem gente fazendo arte, tem gente fazendo ciência, tem gente trabalhando, tem gente criando riqueza, tem gente cantando, tem gente fazendo esporte, tem gente preservando o meio ambiente. Eu acho que a gente tem que olhar a parte cheia do copo, sabe? É o Brasil da juventude ou é o Brasil do ou o eterno Brasil do futuro? Esse negócio do Brasil do futuro acho que tem que acabar. Esse futuro aí, Não existe. dependendo, dependendo do que a gente considerar, ele nunca vai chegar, né? Quer dizer, será que o Brasil um dia vai ser uma Suíça grande? Ou uma Espanha grande? É esse o futuro que a gente esperava? O Brasil do futuro é agora, né? O Brasil do futuro é hoje. As Quem novas tem... lideranças, elas precisam regular o gigante brasileiro, né? Então, isso é uma coisa que a gente sente no mundo todo e no Brasil também. As lideranças. A falta de lideranças ou a falta de identificação das pessoas com novos líderes ou a fragmentação, a pulverização das lideranças é uma coisa muito chocante, assim. As lideranças de 15 minutos, né? Tá faltando um pouco de liderança de gente que agrega, que lidera, que chama, que une, como os franceses falam, né, o rapprochement, né, que faz a agregação, a reunião das pessoas, né? E aí você mencionou a mídia social e todo esse desenvolvimento tecnológico, né, que é liderado pelos jovens no Brasil. É, eu São, acho, eu acho que essa geração toda que já está nas empresas de comunicação eletrônica, tal, é uma transformação muito grande e a que está vindo depois, que é do meu filho, por exemplo, que tem 10 anos, quer dizer, a relação deles com a tecnologia já é tão intensa, isso tudo vai mudar, já está mudando de forma radical o comportamento, a percepção dos fenômenos. Isso tudo eu acho que veio, apesar da parte boa e da parte ruim, eu acho que veio para melhorar, né? Se houver um pouco de sabedoria usando essas tecnologias, eu acho que até o modelo político pode ser beneficiado. Ele pode ser mais acessível a todos, mais rápido nas decisões, ele pode ser mais de consulta mais imediata. Pode-se usar muito esse salto tecnológico para a melhoria da vida das pessoas em geral. e aí, voltando à história do Centrão, né? O jogo político do Centrão diante das reformas políticas e as medidas provisórias durante o governo Bolsonaro em 2021. Como analisar tudo isso? O governo Bolsonaro tem dois momentos. O que vai de janeiro de 2019 até março de 2020, quando ele tentou, à sua maneira atabalhoada e cheia de problemas, construir um governo Bolsonaro, com o apoio do seu partido, embora um partido meio de ficção, que foi o PSL, Que você considera o não partido?
Não existe, né? Um partido que não era nada, que transformou no maior partido do Congresso, com figuras desde Alexandre Frota até né, o cabo não sei das quantas, assim. É uma agregação de malucos que se transformou em deputados. Então, isso foi o PSL. Mas o governo dele, eu sempre fui muito cauteloso para falar, porque o governo não era tão ruim assim, tá? Independente dele. Então, a ministra da Agricultura é muito boa, a Tereza Cristina. O ministro da Infraestrutura é muito bom, o Tarcísio. Está entregando muita coisa. O ministro da Justiça era o Moro, o ministro da Economia é o Paulo Guedes, apesar de tudo, há uma certa responsabilidade fiscal. Então, não é um governo tão ruim assim. O problema é que desde março de 2020, com pandemia e com esse comportamento irregular, pessoal do presidente, a falta de liderança e tal, de empatia com todo mundo. E a rotatividade nos ministérios, né? A falta de credibilidade do atual governo, né? E algumas figuras como o ministro da Educação, muito ruim, outros ministros muito ruins que geraram uma... Da cultura, que era um absurdo. Isso, então. Essas coisas acabaram enfraquecendo ele de maneira que ele teve que fazer o que todos os outros presidentes já tinham feito antes. Para manter a sua... Toda vez que houve um conflito entre legislativo e executivo, o executivo perdeu. Então ele teve que ceder às forças do atraso, que são essas forças do centrão. Com Sarney foi assim, o Collor também governou 9 meses, era o estilo Collor, depois ele viu que se ele continuasse daquele jeito ele não ia durar, ele fez uma aliança com o DEM, ele trouxe o PSDB para perto e conseguiu segurar mais 2 anos, aí ele teve uma questão de família lá que empichou, mas o Fernando Henrique também, quando ele ganhou a eleição, ele teve que construir com o Centrão, o PP, era PPB na época, também teve que ganhar ministério, a tal do presidencialismo de coalizão. O Lula, sem nenhuma dúvida, foi o primeiro a fazer. A gente imaginava que fosse ter uma ruptura, a favor de um novo país, para pensar na sociedade. O primeiro a fazer os acordos com o Sarney foi o Lula, né? Então, assim, o Renan Calheiros foi ministro da Justiça do Fernando Henrique, as pessoas se esquecem disso. Então, esse fenômeno aí do Centrão é o que definiu. A segunda parte do governo Bolsonaro é o quê? É o Centrão governando. A Casa Civil hoje está na mão do Ciro Nogueira. Precisa dizer alguma coisa? Né? E o que significa essa força que o Supremo Tribunal Federal tem? Eu acho que ele acha que tem, viu? Mas não tem, não. Toda vez que um poder tenta se impor sobre o outro, gera essa confusão que o próprio Montesquieu já havia projetado esse modelo de 3 poderes justamente para provocar os freios e contrapesos, né? Que como os americanos colocam, checks and balances, que são necessários para manter a estrutura da democracia. Toda vez que um poder acha que está mais forte que o outro, ele gera instabilidade. Eu acho que o momento atual é um judiciário ativista que ultrapassa a suas dimensões e as suas obrigações, quer legislar, quase quer executar, e aí dá no que dá. Dá um conflito de proporções institucionais preocupantes. Não acho que vai ter ruptura, acho que precisa baixar a bola de alguns juízes do Supremo, assim como deveria baixar a bola da língua do presidente, assim como tem que baixar a bola do presidente da Câmara, e acho que no final tudo se acerta, viu, Julieta, porque tá na nossa... Tem a parte ruim e a parte boa, e está na parte boa da política brasileira essa capacidade de se... Quer dizer, vou colocar diferente, o benefício da cooptação. A cooptação ela é horrível de uma parte, mas ela também ela é boa por outra. A composição para evitar a ruptura. Isso é muito tradicional, o Brasil nunca teve revolução de nada, sempre houve uma cooptação, ainda que seja uma cooptação entre as elites dominantes, e é aí que a gente tem que mexer. E você acha que nós estamos assim a um pé do parlamentarismo agora, com essa estrutura assim tão à parte de desgoverno? Eu acho que o parlamentarismo, estrito senso, a gente não vai ter tão cedo, porque enquanto um país não tem partidos políticos fortes, organizados, representativos, não dá para ter parlamentarismo. Mas, na prática, hoje, o que a gente tem é quase um semipresidencialismo, porque o presidente da Câmara tem muito poder.
quando você fala de orçamento, por exemplo, dos 100%, 96% já está contingenciado, ninguém mexe. Mas dos 4% que restam, dois terços, 3/4 estão na mão do legislativo. Nem o executivo pode mexer. Então, é sim a força que o presidente da Câmara tem, do Congresso, pode até caracterizar o modelo brasileiro como uma espécie de semipresidencialismo, ou um parlamentarismo branco. Quais as atuais perspectivas do Brasil em 2022 com as eleições à presidência e o que podemos esperar e como devemos nos engajar? Eu vejo o quadro como um quadro que vai até o ano que vem como de 20% a 30% de eleitorado cativo e garantido do PT, 20% a 30% de eleitorado cativo e garantido do atual governo, talvez até com um pouco mais de vantagem, porque o governo tem mais força, quem está no poder tem mais força de trabalho nas eleições, e um miolo aí de 40% a 50% de brasileiros que não querem nenhuma coisa nem outra e buscam uma alternativa que até o momento não apareceu. A tal da terceira via está sendo articulada por várias lideranças, tem muitas conversas acontecendo. Acho que essa pessoa deve aparecer lá por março do ano que vem. Depende do que o PSDB vai fazer agora no dia 27 de novembro, depois passa o ano. A janela parlamentar das bancadas federais vão ter que se ajustar em março. E aí, a partir daí, você vai ter um quadro mais claro do que vai acontecer. Os candidatos hoje, Ciro, Bolsonaro, Lula ou Haddad, quem for do PT, são candidatos fortes, mas assim, não fazem no primeiro turno, né? Vai ter segundo turno. E essa esperança nacional, que eu acho que é o que a gente tem que trabalhar para acontecer, que é uma terceira via, eu quero esperar que leve as eleições de 22, mas eu não tenho absolutamente a menor ideia de quem seria essa pessoa. Não E como é tenho. que. Você não tem ideia de quem seja? Ninguém tem ideia, né? Não. Tem muitos nomes aí. Eu acho que vai dar certo se for um político, por pior que ele seja. Ele tem que ser alguém que está no Congresso Nacional, que está no Senado, que está na Câmara, ou que está em alguma posição executiva, sei lá, um governador. Por exemplo, o Romeu Zema seria um nome espetacular, mas ele não já disse que não quer, não vai, vai ser candidato a Minas e deve ganhar. Vai ser reeleito em Minas. Mas para presidente da República tem que ser um político. Não acredito em candidato tipo Luciano Huck, Romário, Xuxa, essas coisas não dá certo, não funciona. Tem que ser, infelizmente, para desgosto de muitos, um político. E então a gente tem que ver como que as coisas se arranjam, porque são forças de apoio que se aglutinam, entende? E a gente tem que trabalhar, se engajar para que as forças de centro, esses 40%, 50%, se concentrem em uma candidatura. Porque se elas fragmentarem, a gente vai ter Lula e Bolsonaro no final. E aí vai ser uma coisa muito triste, Vai ser um porque problema, né? Porque aí a gente ninguém para quer. no tempo mesmo, né? A maioria não quer. Se for o PT, o Brasil vai empobrecer muito. Já empobreceu demais no período do PT, mas vai empobrecer mais ainda. E se for o Bolsonaro, vai viver isso que a gente viveu esses 4 anos, uma instabilidade semanal, né? Um show de Negros horror semanal. anos, negros anos. Você, com toda essa experiência que você tem é, dentro da política no Brasil, qual deveria ser a responsabilidade da imprensa assim, durante as eleições? Acho que a gente já teve uma imprensa boa no Brasil. O período democrático, eu diria que entre 85 e 2010, a gente pode dizer que teve uma imprensa livre, plural, razoável. A partir de lá, eu acho que a imprensa, também pelas razões da mudança da mídia mundial, se perdeu completamente no Brasil. A televisão, os jornais, as revistas já acabaram antes, mas a televisão foi se perdendo nos últimos 3, 4 anos, e os jornais para mim, uma tristeza. Eu leio jornal desde os 13 anos, adoro jornal, sempre gostei de sujar a mão. E Não leio mais jornal, você não não leio mais jornal. explica mais as notícias do jeito que você costumava explicar? Não, Nas parei já. sextas-feiras?
eu parei de fazer aquela leitura. Muita gente legal me fala, mas ninguém mais. Era muito Ah, bom, porque você traduz, né, o que acontece, você consegue ler as entrelinhas. Agora, a imprensa ela não tem esclarecido, né, o cidadão como deveria, que durante é, as eleições eu vi muito pouco disso, né, assim, informar, né, sabe o que os planos aconteceu? O políticos. dinheiro escasseou. Quem faz jornalismo hoje faz militância política. E aí perdeu o sentido. Você chega a irritar a gente, assim. Você vê um jornal nacional, você vê uma Folha de São Paulo, um Estado, com matérias que são, assim, deprimente a qualidade, assim, a desonestidade intelectual, a inclinação política clara de um lado para o outro. Não é para isso que serve o jornalismo. O jornalismo é uma função nobre de garantir as liberdades, sabe? De trazer o Informar, debate, de informar e de, muitas vezes, num país pobre como o nosso, quase que esclarecer. de ser um professor, sabe? Exato, de ensinar. Você fala em Israel e Palestina, um assunto dificílimo, de muita história. Como é que você não pode chegar numa matéria e começar a explicar o acontecimento do dia sem dar uma introdução do que aquilo é, como funciona, de onde vem? A mesma coisa na política, na economia, etc. Então, o jornalismo brasileiro perdeu completamente esse perfil. O jornalismo investigativo acabou, né? Aquele jornalista que fazia pesquisa e aí apurava e ficava uma semana, 2 semanas, um mês trabalhando para fazer uma matéria. Pesquisando. Acabou, não tem mais. E colunas, você escreve alguma coluna no momento? Julieta, eu parei de escrever e de dar aula, porque dá conflito de interesse. Da aula eu parei porque não tenho mais força, assim, no dia, assim, eu fico cansado, mas escrever e debater como a gente está fazendo aqui, conversar, eu não posso exteriorizar muito porque dá conflito de interesse. Eu tenho que Sim. representar uma indústria, então parece que as pessoas misturam as coisas. Mas eu gostaria muito de voltar. Fico feliz que você gostava da leitura do Não, jornal. Quem sabe um dia eu adorava. volto. É, muito bom. Era algo para. Era assim. Toda sexta-feira, batendo ponto ali para ver o que você estava falando a respeito do Brasil. Muito importante para quem mora fora do país, né? Porque é uma forma. É, que legal. Ah, agora, livro. Você está escrevendo um livro? Vai escrever um livro? Na verdade, eu terminei um livro depois da campanha, mas eu não lancei porque ia também ter conflito de interesse. Eu ia lançar o livro já no emprego novo que eu tenho. Ele está engavetado aqui. Era um livro sobre a campanha, sobre o Brasil e a campanha, o que eu tinha aprendido, como é que eu via a aprendizagem, coisas do país que eu vi, que eu vivenciei. Um dia vou requentar ele e vamos publicar aí. O quanto antes, né? A gente espera. Super agradecida por você ter é, se engajado aqui também nessa conversa e Obrigado parabéns aí pelo mais uma convite, viu? vez. Super agradecida. Isso foi por hoje. Agradecemos a participação de nossos amigos na plateia. Na técnica, Luísa Rocha, na edição, Amanda Martinelli. Gratidão por ter nos ouvido e até a próxima.